nome é Breno, eu sou biólogo formado pela Unicamp. Estava voltada para o meu projeto era essa tarefa de reconto oral. Então a gente pedia para os adolescentes contarem uma história, um conto de fadas, né, Chapeuzinho Vermelho. É uma história que todo mundo conhece, né? Todo mundo tem contato com essa história desde criança. Então a gente garantia que todo mundo sabia do que estava falando. E aí a gente pedia para eles contarem com as próprias palavras, gravava esse reconto, depois transcrevia, para poder pegar esses textos que a gente digitou dos recontos e colocar nessa ferramenta. E essa ferramenta faz uma análise automatizada desses textos, trazendo 200 métricas que dizem respeito aí à complexidade do uso das palavras, e vai te falar quantos substantivos existem naquele texto, quantos verbos, quantos adjetivos. Não só vai te falar quantos, mas ele vai te falar qual a diversidade, então quão diverso é aquele vocabulário. E você vai ter métricas que dizem respeito à coesão, né? Então, quão bem conectadas estão essas sentenças umas com as outras, se aquela narrativa, aquele fluxo de pensamento, ele está bem conectado, ou ele está mais desconexo e não fazendo muito sentido. A gente descobriu que, de fato, durante a adolescência, os adolescentes eles têm essa tendência a usar palavras mais difíceis, a conectar essas ideias de forma mais complexa, e trazer ideias mais elaboradas também, né? Trouxe para a gente resultados muito concretos que dizem respeito a palavras mais complexas que a gente pode ver que realmente os adolescentes usam ao longo, conforme eles vão ficando mais velhos, né, nesse intervalo de 9 a 15 anos, eles usam palavras mais complexas, usam mais palavras, né, diversas, constroem essas frases, as falas deles de formas mais complexas e elaboradas e trazem também ideias mais bem conectadas entre si, mais coesas. E isso é uma forma super fácil de avaliar isso, né? Porque todo mundo conta histórias o tempo inteiro. Pô, no intervalo aí da sua aula, você vai e conta uma história que aconteceu com você ontem, de que você viu na rua ou do jogo que você estava jogando. E então todo mundo fala o tempo todo, adolescentes falam o tempo todo, e isso não só é uma forma de avaliar a linguagem que é mais perto da realidade, mas a gente também está usando um conteúdo que é mais perto da realidade, que é uma história. E mesmo sendo uma história muito simples, porque, pô, falar a história da Chapeuzinho Vermelho, você vai me falar, eu não preciso ter um vocabulário super elaborado para contar essa história. Tudo bem, mesmo usando palavras mais simples, a gente conseguiu identificar essa melhora. É muito complexa na nossa mente, né? Então, apesar de a gente ter até há algum tempo evidências de mais ou menos entender como é que isso funciona na nossa mente, isso não está claro ainda. Então eu posso vir aqui e te dizer, a gente tem regiões específicas no cérebro, no hemisfério esquerdo, que são responsáveis por conectar um símbolo com um significado. Seja esse símbolo um som, que nem vocês estão me ouvindo agora falar, ou um rabisco num papel, uma palavra na escrita. E aí você conecta esse símbolo com um significado. Então, você sabe o que é um cachorro, um gato, porque você aprendeu a conectar um G, um A, um T e um O, seja num som como numa escrita, com o significado da imagem de um gato. E todo o contexto que isso traz, né, de um gato. Mas a gente também vai pensar, organizar esses pensamentos, planejar uma fala, e aí você vai decidir quais palavras você vai usar, você vai decidir como você vai organizar essas palavras, e aí já entra um elemento sintático também, né, antes mais lexical das palavras. Você vai falar isso enquanto você mantém na sua mente o que você quer falar, então você já usa aí uma memória de trabalho, e aí você vai falar isso para outra pessoa, você vai prestar atenção na reação dela, você vai prestar atenção no que ela vai falar de volta para você, você vai atualizar essa informação na sua mente junto com o que você falou e com o que ela falou. Tem uma série de processos cognitivos que estão por trás
dessa simples conversa que a gente está tendo, dessa simples fala que eu estou emitindo aqui agora. O interessante é que ela teve esse projeto Guarda-Chuva que buscava responder todas as perguntas, por exemplo, como é que se dá o desenvolvimento das funções executivas ou da memória, ou você precisa ter métodos específicos para estudar essas coisas. E o meu caso especificamente foi estudar o desenvolvimento da linguagem. Enquanto tinha os que estudavam a memória, as funções executivas e por aí vai, eu estudava o desenvolvimento da linguagem. E isso traz um pouco de como é que se faz a ciência, né, nesse caso, né? Ciência nada mais é do que uma ferramenta que a gente usa para tentar responder perguntas muito difíceis. E ela não é perfeita, obviamente, mas ela é a melhor que a gente tem até então. É que traz resultados minimamente fiéis, né? Que conseguem ajudar a gente a construir a sociedade, o conhecimento que a gente tem e etc. E isso se faz em uma grande quantidade de pessoas e talvez o que a gente tenha feito aqui foi um pequeno núcleo disso, né? Que a gente estava trabalhando junto, cada um fazendo a sua tarefa ali, a sua pesquisa, mas para tentar responder perguntas que se somavam, que se conectavam entre si, né?